Um tema muito relevante também que a gente tem que respeitar muito está relacionado à janela de plantio, né? Então, o produtor, cada vez mais, ele tem que respeitar. A gente chegou até a comentar com relação a plantar fora de janela, né? O que é essa janela? Então, é importante deixar bem claro que cada cultura tem a sua janela de plantio, né? E o gergelim, ele já foi agora adicionado ao zoneamento, né? E eu queria entender um pouco sobre as janelas de plantio hoje determinadas pelo zoneamento feito pela Embrapa. Então, o zoneamento do gergelim foi feito no ano passado, né, ano retrasado, foi desenvolvido esse zoneamento. E o zoneamento é com base nas precipitações de chuva de cada região, tá? Então, as áreas de cultivo do gergelim tem uma variação na época até que época que se estende as chuvas. Então, o Pará, por exemplo, as chuvas se estendem até mais tarde, então o plantio pode ser feito mais tardiamente do que no Vale do Rio Araguaia e do Rio Tocantins, no Tocantins e no Mato Grosso. Então, cada região tem uma época mais adequada ao plantio. E o zoneamento mede um pouco desse risco se o produtor optar por sair dessa janela, não respeitar essa janela. Exatamente. Tem até uma data, tem 20% de risco de ocorrer em falta da água e a partir de uma certa data aumenta para 40% esse risco. Então, o zoneamento agroclimático, ele trabalha com risco de falta de chuva. E no caso do gergelim, as variedades que a gente vê no mercado hoje, a gente vê assim que precisa de no mínimo 60 dias com chuvas para ter uma boa produtividade. Se reduzir para 50, já compromete um pouco a produtividade. Compromete mais nas variedades de ciclo mais longo, como a Narria Seda. Então, tem que tomar cuidado com as janelas de plantio. Hoje as janelas de plantio, em termos gerais, óbvio que a gente sabe que cada região tem o zoneamento, mas de uma maneira geral, quais seriam as janelas indicadas hoje para o plantio de gergelim, as datas? Então, a janela no caso do Mato Grosso e do Tocantins, que são dois estados bons produtores, grandes produtores, que plantam no Vale do Rio Araguaia e do Rio Tocantins, a janela mais adequada vai até o dia 10 a 15 de março. 10 de março em algumas regiões e 15 de março em outras regiões. Mas os plantios que têm maior produtividade, elas são do final de fevereiro e início de março. A partir do dia 10, 15 de março, dependendo da região, pode ocorrer um maior comprometimento da produtividade, porque vão faltar chuvas no final do ciclo. Sim. Você falando aqui 60 dias de chuva, né? Então, cada ano está sendo um pouco diferente, cada ano é difícil, cada vez mais a gente tem visto que as chuvas tendem a acumular num certo período e faltar em outro, cortes de chuva muito abruptos, né? Do nada. Sim. A gente tem um alto volume de chuva e depois a gente tem um corte ali repentino, a gente não tem aquela constância e vamos dizer assim, a chuva ir diminuindo. E o produtor optou por sair da janela. Eu acho que a perda maior é a produtividade. Eu acho que todo o contexto de produção de gergelim, o que vai ditar uma boa produtividade ou não, você acredita que é a janela de plantio? Sim, a janela de plantio é fundamental. Por mais que ele use todas as demais técnicas de manejo da cultura, se a janela for muito tardia, o plantio muito tardio, com certeza ele vai ter perda de produtividade. Então a gente vê aí que no Tocantins e no Mato Grosso as chuvas geralmente cessam entre final de abril e início de maio. Então obviamente que nós temos que plantar aí no início de março, que é a janela melhor. E nessa janela melhor, né, nessa melhor janela de plantio, o risco de acordo com o zoneamento seria o quê? 20%? Seria até 20%. Maravilha. Exatamente. Não, muito um risco muito baixo. E aí, entrando então um pouco agora nessa parte de plantio, né? Falamos que a gente precisa ter uma janela, mas precisa plantar. Plantar a semente de gergelim não é uma tarefa fácil, que a gente sabe que é uma semente muito pequena, né? PMS baixíssimo, né? E a gente tem visto equipamentos, formas diferentes de plantio, dependendo da região. Quais são as 3 formas principais de plantio, ou mais formas, não sei, quais são as principais formas de plantio do gergelim hoje, optado pelo produtor? Então, o produtor hoje, muitos produtores plantam a lanço, tá? E aí incorporam com grade nivelador, algum correntão, é uma parte considerável do gergelim ainda plantado a lanço. Mas os mais profissionalizados, eles plantam com semeadoras em linha, espaçado de 45, 50 centímetros, 35 em alguns casos. Plantadeiras de soja, geralmente a vácuo, que o produtor utiliza. No caso das semeadoras a vácuo,
A gente fala que o uso do disco com 1,2 milímetros, né, de espessura, com sistemas para limpeza desses discos é fundamental, porque senão o disco acaba entupindo. Então, o produtor muitas vezes usa o disco de canola. Atualmente já estão no mercado discos de gergelim, 1,2 milímetros. Também tem um rotor, tá? Um mini rotor, que é usado para sementes miúdas, e funciona muito bem também. E também aí o plantio a lanço. Mas o que eu recomendo? Sempre que o produtor está começando a plantar o gergelim no início da janela, ele pode fazer uma semeadura em linha com semeadora, né? Que ele tem uma profundidade mais uniforme. O plantio em linha traz mais qualidade para a lavoura, na sua opinião? Sim, porque o que acontece? A semente do gergelim fica numa profundidade mais uniforme. O gergelim, o ideal é que você semeie a 1 centímetro de profundidade. Então, o telespectador que está vendo, gergelim, que é uma semente pequenininha, ele não pode ser plantado numa profundidade maior, aí de 2, 3 centímetros, porque ele não vai germinar. Então, quando eu faço a semeadura a lanço, parte das sementes vão muito profundas, que não vão germinar, e parte das sementes ficam descobertas, também não vão germinar. Então, acaba que o produtor tem que usar uma quantidade de semente maior, tá? Isso é um problema, porque custa mais caro. E tem uma lavoura com estabelecimento menos uniforme. Porém, quando o produtor se encontra numa fase, numa janela muito tardia, já próximo do final da janela de plantio, o plantio a lanço pode ser uma alternativa viável, porque ele consegue uma capacidade operacional muito maior. Ele consegue plantar muito mais hectares por dia na semeadura a lanço do que com uma semeadora. Então, acaba que tem que ter uma sensibilidade ali, e aí a gente entra de novo na importância de um técnico estar presente, justamente para auxiliar o produtor, porque a gente tem um cenário maravilhoso, que seria um plantio na linha, dentro da janela, respeitando profundidade, com a qualidade melhor, a gente vai ter menos problemas com plantas invasoras, porque não tem movimentação da camada superficial de solo. Mas a gente também tem o outro lado, que é o tempo, uma janela relativamente curta de plantio. Então essa decisão, ela precisa estar ali atrelada com o produtor junto com a orientação, né, Valdinei? Exatamente, e o produtor muitas vezes, ele depende das condições climáticas, tanto para a semeadura da soja quanto para a colheita da soja. E muitas vezes essas condições climáticas não permitem que ele colha a soja e dentro da melhor janela do plantio do gergelim. Então acaba colhendo a soja numa época mais tardia e já está no final da janela de plantio do gergelim. E uma operacionalização à lança, ela é muito mais rápida de ser feita do que uma operacionalização no plantio em linha, seja com a semeadeira a vácuo, seja com uma semeadeira de grãos finos. Você falou há pouco sobre o rotor acanelado. A gente tem visto que o rotor acanelado ele faz parte do sistema de distribuição das semeadeiras de arroz, semeadeiras de grãos finos, trigo, entre outros. Mas a gente tem visto também equipamentos sendo adaptados com o rotor acanelado. Você acha que isso é uma boa opção? A distribuição do rotor acanelado é uma opção viável? Sim, é muito boa. É uma distribuição muito bem feita. E tem empresas hoje no mercado que fabricam kits com rotor que se substituem nas semeadoras tradicionais de soja, das grandes montadoras, por rotor acanalado. E esse rotor faz uma distribuição muito precisa das sementes. Então quando a gente está falando que semente de qualidade, novas variedades, a gente também tem questão de população. Então a gente também tem que começar a pensar um plantio mais bem feito. Um plantio mais bem feito. Não dá para pensar numa semente de alta produtividade, com TSI, com garantias de germinação, garantias de vigor. Se o produtor opta por fazer aquilo a lanço, acaba que toda essa qualidade que é atrelada à semente, ela acaba sendo um pouco mais difícil de administrar, porque você tem um plantio que ele não é tão interessante assim, né? E sem dúvida, como vai em uma quantidade maior de sementes, acaba encarecendo o custo, porque todos esses processos na produção de sementes com qualidade genética, primeiramente, com pureza genética e com qualidade física e fisiológica, vão encarecer, e além dos tratamentos de sementes que também encarecem a semente. Então o produtor vai custar mais caro para ele plantar uma semente a lanço, que tem que colocar mais semente, com uma semente desse tipo. Então a gente tem um cenário, né, que a gente falou há pouco, que o produtor consegue utilizar os mesmos equipamentos para ele plantar o gergelim do que ele utiliza na soja, mas também a gente tem essas novas mudanças que já estão acontecendo. O produtor que quer investir um pouco mais, quer ser um pouco mais tecnificado, ter uma qualidade melhor, ele pode já começar a investir em equipamentos que vai melhorar ali a qualidade de plantio dele, e se melhora a qualidade de plantio,
uma lavoura melhor, o resultado melhor também. Sem né? dúvida, e são equipamentos que fazem pequenas modificações nas máquinas atuais existentes, inclusive na colheita as E o modificações investimento baixo. muito baixo. Então, em relação à cultura da soja, as máquinas são praticamente as mesmas. Pouca modificação é feita. Caminhando então para essa parte de crescimento da cultura do gergelim no Brasil, você acredita que o plantio em linha ele deve ser aí a opção, óbvio que sempre respeitando, vamos dizer assim, a janela de plantio, respeitando o posicionamento da cultura, mas tem de ser a forma de plantio que vai trazer melhores resultados para o produtor. Sem dúvida, todas as culturas que a gente vê hoje, as grandes culturas, no passado se fez semeadura lança e com a evolução, com a melhoria das tecnologias existentes, se desenvolveu a semeadura em linha. Isso dá para ver também com arroz, com trigo, com canola, que são sementes pequenas. E o gergelim não é diferente. E a gente vê também que esse crescimento da cultura acaba atraindo também as fabricantes de equipamentos. Com certeza. As empresas acabam vendo ali uma oportunidade de negócio. E a gente já tem visto, igual você bem falou, né? Já tem discos de gergelim no mercado, que antes a gente não tinha. Colocaram só o nome, não fez nenhuma adaptação, mas pelo menos ali trouxeram. E a gente tem visto, principalmente fabricantes de máquinas de plantio, buscado mais informações da cultura, questão de uniformidade de semente, tamanho, PMS, justamente para pensar num desenvolvimento a longo prazo. Isso não é da noite para o dia, né? Um equipamento para ser desenvolvido aí para uma cultura tão específica acaba levando um certo tempo, mas a gente tem visto que esse movimento está acontecendo e que as empresas têm demandado, né? Então, acredito que até a Embrapa já recebeu também alguma demanda desses produtores, não, né? Desses fabricantes de máquinas, né? Sim, com certeza. Tem fabricantes de máquinas já interessados em desenvolver e aperfeiçoar tecnologias só para o cultivo do gergelim.